Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom revê-los, que bom que a gente pode estar juntos ainda dentro desse ano de 2021, já com gostinho de virada. E eu estou feliz de verdade de poder estar aqui hoje, vivendo esse tempo, esse momento com vocês. É a minha última agenda ministerial. E eu quero louvar a Deus pelo privilégio de justamente estar aqui com vocês. Então, foi uma igreja que nesse ano a gente pôde se estreitar, embora eu tenha estado pela primeira vez, não neste ano, mas um ano anterior. Mas é óbvio que houve um estreitamento muito claro, né, entre meu ministério e essa casa, minha casa e a casa do apóstolo Joel. E eu quero agradecer imensamente por isso. Estava ali pensando um pouquinho sobre aliança, né? Como a aliança é uma coisa poderosa, como é uma coisa que primeiro é estabelecida para então depois ser usufruída. É um erro muito comum. Algumas pessoas às vezes querem usufruir de alianças que não estabeleceram ainda. Então eu percebo que o Senhor estabeleceu realmente essa aliança e eu estou aqui usufruindo dessa aliança. E ao contrário dessa minha aqui que eu tenho no dedo, que quanto mais eu usufruo dela, menos ela brilha. As alianças fraternas e espirituais são justamente o contrário. Quanto mais a gente usufrui delas, mais elas brilham. E eu quero louvar a Deus porque a nossa aliança está brilhando nessa noite de quarta-feira. Eu quero agradecer imensamente ao apóstolo Joel, à apóstola Silvia, carinho de vocês, portas abertas do coração, essa família que a gente já ama, já tem vontade de chamar a atenção dos meninos, dar peteleco neles, brigar com eles, fazer essas coisas de quem está se sentindo muito à vontade. Falando em à vontade, eu nem perguntei até que horas eu podia ir. 10h15? Oi? 11h45. Não tenho responsabilidade sobre o que esse irmão falou aqui. Quem pode dizer amém? Quem está feliz, diga graças a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Quero falar um pouquinho sobre o governo com vocês. Tenho certeza que de fato Deus tem alguns governos para nos entregar, né? Para isso é muito importante a observação de algumas coisas. E há duas histórias bíblicas, na verdade uma história, né, que está entrelaçada, que tem muitas lições a ensinar sobre o governo. Versículo 1 do capítulo 16, primeiro livro que Samuel escreveu. Quem encontrou, diga apaixonadamente: eu amo a Bíblia. Está escrito: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quantos podem dizer amém? Este é um versículo que marca um anúncio de Deus, um momento onde Deus, de maneira muito aberta, muito direta, Ele comunica ao seu homem de confiança, aquele que estava aonde estava para executar não sua vontade particular, mas a vontade de Deus. Estou falando do profeta, juiz e sacerdote Samuel. O Senhor comunica a ele uma decisão que já estava tomada e que era irreversível. Qual? Mudar o reino de Israel. Mudar quem estava no governo de Israel. Fazer uma transição, uma substituição. Este é o momento onde aquele, e somente aquele quem institui, havia decidido destituir. Esse é o momento onde aquele, e somente aquele,
que teve o poder de instituir, agora também exerce livremente o seu poder de destituir. Eu sei que você, caminhando com Deus, observando as Escrituras, ouvindo a palavra, eu acredito que isso já esteja claro para você, mas quanto mais claro isso estiver para você e para mim, melhor será, porque nos dará uma relação de mais temor e reverência com o Senhor. O quê? Nunca esquecer que é Ele quem institui e é Ele também quem destitui. Quantos me ouvem, digam amém, graças a Deus. Aonde nós estamos agora? Estamos num lugar para o qual Deus nos instituiu estar. A permanência minha e sua neste lugar, a não experiência amarga da destituição, ela depende da forma zelosa, ordeira, com a qual nós vamos lidar com esta posição. Existem coisas que nos foram colocadas nas mãos e que para algumas pessoas escorregaram por entre os dedos. Você conhece muitas histórias assim, sim ou não? Pessoas que claramente estavam usufruindo de uma posição, estavam usufruindo de uma posição de governo, usufruindo de uma posição de honra, tinham sido colocados por Deus em algum lugar, e de repente você os viu fora daquele lugar. Mas quando você para e se lembra um pouquinho da vida que ele levou, decisões que tomou, as coisas, a forma como ele conduzia as coisas, você diz assim, foi por isso. Nenhuma destituição ela é barata, ela é ao acaso. Toda destituição ela tem uma razão de ser. Então aqui Deus havia decidido destituir Saul do reino e havia decidido instituir um novo rei sobre Israel. O nome dele é Davi. Mas antes de que eu lhe fale sobre esta transição, vamos voltar lá para trás. Vamos falar da primeira instituição que Deus fez, quando Deus instituiu Saul. Por favor, olhe para alguém bem perto de você e diga: Deus faz escolhas muito, não, grifa para ele, diga muito estranhas. Diga para ele: a maior prova disso sou eu. Quem tem humildade para admitir que é uma prova viva de que Deus faz escolhas muito estranhas? Eu tenho essa condição de admitir isso. Compreenda, porque eu lhe digo que Deus faz escolhas muito estranhas. Você precisa entender que a escolha de Deus, ela tem um aspecto mais amplo do que possa parecer. Você quer olhar assim de uma maneira muito especial, então você pensará: Deus escolheu Saul. Ok, verdade, mas na verdade essa escolha é mais ampla. Deus não escolheu só Saul, Deus escolheu a casa de Quis, pai de Saul. Mas não foi só isso. Deus escolheu a tribo de Benjamim, da qual Saul pertencia. Essa escolha de Deus, ela é tridimensional. Ela é do indivíduo Saul, da casa de Quis e da tribo de Benjamim. E quando eu olho para o indivíduo Saul, eu penso, uma escolha estranha. Quando eu olho para a casa de Quis, eu penso, uma escolha estranha. E quando eu olho para a tribo de Benjamim, eu penso, uma escolha estranha. Quando você olha para os primeiros movimentos de Saul na Bíblia, você vai logo descobrir uma coisa a respeito dele, do seu pai e da sua família. Pergunte qual? Eles cuidavam de jumentas. Agora você precisa compreender, abrir o seu entendimento para você pensar que eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando de tudo que envolve uma coisa com a qual uma pessoa trabalha. Porque aquilo com a qual a pessoa trabalha invade o mundo dela, permeia o mundo dela. Você percebe claramente, por exemplo, quando uma pessoa ela trabalha com vendas. Não é difícil você perceber quem trabalha com venda, porque o jeito que ele se comunica, que ele articula as coisas, você diz assim: esse cara trabalha com venda. Aí de repente você ouve uma conversa de alguém, pelos termos, pela forma de abordar, uma outra coisa, você diz assim: esse camarada é da área de saúde, e por aí vai. Porque aquilo com o qual nós trabalhamos afeta nosso ritmo, afeta a nossa forma de lidar com a vida, de lidar com as pessoas e de nos relacionar. Quem está me entendendo, diga amém. Então volte, porque eu estou falando para você que Deus escolhe um homem chamado Saul, Deus escolhe uma casa cujo trato,
cujo trabalho é cuidar de jumentas. E o que isso implica, pregador? Isso implica você compreender que essa é uma família que está acostumada com o cultivo, com o trato de animais brutos. Isso faz com que você compreenda que o que Saul, seu pai e sua casa estão acostumados é lidar com um tipo de bicho cujo trato dele é bruto. É você entender, por exemplo, que a jumenta, só para dar um exemplo claro e simples, ela tem a capacidade de ficar dias sem comer, sem que isso afete a saúde dela em nada. É um animal que para você lidar com ele, você não precisa de sensibilidade. É um animal que não tem muita coisinha, não. É um animal bruto, diga comigo, bruto. Mas quando você pensa o povo de Israel, para o qual esse Saul e essa casa está sendo designado a cuidar, você não consegue pensar num ajuntamento de jumentas, você consegue pensar num rebanho de ovelhas. Então o primeiro aspecto da difícil ou da estranha escolha de Deus está aí. Deus pega um cara que está acostumado com as coisas embrutecidas. Deus pega um cara que está acostumado a lidar de qualquer jeito com qualquer coisa. E o que Deus confia na mão desse cara? Um rebanho de ovelhas. Essa é a exata hora que você olha para uma escolha de Deus e diz: ou Deus ficou louco, ou Deus não sabe quem é esse cara. É o exato momento que você pensa: isso na mão dele não dura nada. É o exato momento que você pensa: ele vai quebrar essa louça, ele não vai saber lidar com esse dinheiro, ela não vai saber lidar com esse relacionamento, isso está fadado ao fracasso. Por quê? Porque você olha para a pessoa e você percebe que aparentemente ela não tem trato nenhum, jeito nenhum, forma nenhuma de lidar com aquilo que está chegando bem na mão dela. Pregador, dá para piorar? Dá. Porque a escolha não é só sobre o indivíduo Saul, não é só sobre a casa de Quis, a escolha também é sobre a família de Benjamim. Agora vai ficar pior ainda, porque Deus está pegando um rebanho de ovelhas e entregando a um homem uma casa e uma tribo sobre a qual seu pai Jacó disse assim: vocês são lobos que despedaçam. Qual o sentido de entregar um rebanho de ovelha na mão de um lobo? Qual sentido existe? Eu estou mostrando para você um cenário da imperfeição aparente das coisas que Deus faz chegar nas mãos das pessoas. Eu vim pregar sobre o governo, e o primeiro aspecto de governo que eu quero pregar para você é que aquilo que Deus fará chegar na sua mão, não, você não merece, não, aparentemente você não está pronto para lidar, não, parece que não tem nada a ver com tudo que você viu até hoje, não, parece que você vai quebrar isso em 24 horas, não, parece que você vai destruir isso em uma semana, não e não, realmente parecia totalmente inadequado, realmente parecia totalmente incondizente com você, mas eu vim de Deus lhe dizer uma palavra: ele não errou, quando fez o que fez, entregou o que entregou, e vai entregar o que vai entregar, ele já havia olhado, e ele sabe que se você quiser, você pode mudar teu jeito, teu trato, tua forma, tua maneira, não quebrar nada, não desperdiçar nada, não perder nada, porque ele me trouxe para dizer: você é estranho, já deu prejuízo em muita gente, já quebrou 5 negócios, mas eu ainda acredito em você, e estou te dando o que estou te dando porque acredito em você. Pastor, não tem como alguém receber uma coisa e ser tão inadequado para ela e ainda assim conseguir se dar bem. Tem. Eu gostaria de uma prova, lhe dou. Eu quero que você perceba que o momento chave aonde Saul perde o coração de Deus é exatamente no momento onde ele sacrifica apressadamente no lugar de Samuel. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele está pressionado pelo povo, Samuel está chegando, ele não consegue esperar, ele pega e sacrifica no lugar de Samuel. Samuel chega e diz assim: olha, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino aqui, mas por causa do que acabou de acontecer aqui agora, você acabou de perder o que você tinha. Sabe o que a Bíblia diz? Que Saul agarra no manto de Samuel e rasga o manto de Samuel, porque Benjamim é lobo que despedaça. Que dia Saul perdeu o reino? Quando ele demonstrou de maneira cabal que ele não sabia controlar o lobo que havia dentro dele. Pastor, mas o senhor ainda está me devendo uma prova. Sim,
A Bíblia é tão fantástica e tão linda que este Saul, que eu estou pregando para você, ele tem um homônimo na Bíblia. Só que você não está associando, porque você conhece ele de um jeito que parece que não é. Mas é quase homônimo, é uma derivação quase perfeita. Eu estou falando de Paulo. O nome Saulo é quase um homônimo de Saul. Mas o que é mais interessante é que o Saulo que você conhece é benjamita também. E também costumava rasgar coisas, inclusive até o manto de um homem de Deus foi parar no pé dele. Só que um dia ele decidiu que não rasgava mais manto de ninguém, não entrava mais na casa de crente nenhum. Um dia ele disse para o Senhor: pega o lobo que há em mim e transforma, porque eu quero ser pastor de ovelhas. A chave está na tua mão. Se você andou pensando que nunca poderia subjugar suas inclinações, vencer suas tendências, eu vim te dizer: é mentira do diabo. Você pode amarrar o lobo que há dentro de você e Deus te levantar como um pastor. Ou alguém está me ouvindo nesta noite? Olhe para alguém do seu lado e diga para ele assim: suplanta o lobo que tem dentro de você. Suplanta o instinto despedaçador que você tem. Vamos conversar sério? As coisas não duram nada na sua mão. Fica chateado não? Vamos conversar sério? Você não consegue regar uma amizade por mais de 3 meses. Vamos conversar sério? Você tentou começar 5 relacionamentos e não conseguiu concluir nenhum. Você é um despedaçador nato. Tudo que vem na tua mão é partido, destruído, acabado. Vai pelos teus dedos, mas Deus me trouxe para dizer: ainda conhecendo exatamente a realidade de quem você é, eu decidi entregar na sua mão o que eu entreguei, porque eu acredito em você. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Um governo, uma responsabilidade, um patamar, algo Deus está para entregar na tua mão. E ao contrário do que você e alguém pensaram, você não vai perder, não vai desperdiçar, não vai rasgar, não vai pelo ralo, não vai pelos dedos. Pelo contrário, será administrado e vai prosperar para a glória de Deus. Oriba como de canaravacheia. Que Deus é esse, meus amigos e irmãos? Que Deus é esse que não faz uma escolha e deixa o indivíduo solto? Que Deus é esse que não confia uma responsabilidade na mão de alguém e diga assim para ele: se vira? Não. Deus confia uma responsabilidade na mão de alguém e ainda vai cuidando para que, atenção, para que ele seja cercado de eventos e experiências que tragam luz às responsabilidades dele. Quando Deus te confiar o que vai te confiar, se prepare, porque os próximos passos, próximos lugares que você vai, próximas pessoas que você vai conversar, esteja atento a tudo, porque tudo será um jeito de Deus te ensinar como não perder o que Ele te entregou. Samuel unge Saul. Quem está aí, diga amém. Samuel unge Saul como rei. E de repente, a vida de Saul tomará uma direção específica. O texto sagrado diz que ele irá a um lugar chamado Zelza. É o sepulcro de Raquel. Aí alguém vai dizer assim: que coisa agoureira. O camarada acabou de ser ungido rei e o Senhor manda ele no cemitério. Que coisa estranha, o cara está começando a vida agora, em vez de Deus mandar ele para um casamento, Deus manda ele num cemitério. Só que quando você recebe de Deus aquilo que Ele está para entregar, eu vou repetir o que disse há pouco: seus próximos passos e suas próximas experiências são Deus submetendo você a coisas e cenários para você aprender como não perder o que Ele acabou de te entregar. E na ideia de Deus não tinha jeito melhor de começar a lição com Saul do que isso: vai no cemitério.
Vá no sepulcro de Raquel, que não por acaso, quem está aí, diga amém. Gente, isso aqui não é o gibi do Batman, isso é a Bíblia Sagrada. Não por acaso Raquel é a mãe de Benjamim. Não por acaso então Saul está visitando o lugar onde a matriarca da sua tribo morreu e onde o patriarca da sua tribo nasceu. Vida e morte estão no mesmo lugar onde Saul está indo. Porque se você já esqueceu, eu vim te lembrar, aonde Raquel morreu, foi também aonde Benjamim nasceu. E para onde Deus está mandando o cara que acabou de receber o governo na mão? Vá para o lugar onde vida e morte estão por um fio. Vá para o lugar onde a tensão do início se confunde com a tensão do fim. Porque só vai respeitar o começo quem considera o fim. As pessoas que vivem translocadamente e irresponsavelmente, lidam com as coisas que Deus lhe dá nas mãos como se não fossem nada, são pessoas que desconsideram o fim, são loucos que desconsideram o fim, irresponsáveis que desconsideram o fim, gastam desconsiderando o fim, lidam com amizades desconsiderando o fim, desonram autoridades desconsiderando o fim. É por isso que o melhor jeito de Deus fazer com que eu tenha respeito pelo trajeto é me dando temor do final. Quem tem temor do final respeita o caminho do trajeto. Eu não vim aqui criar com essa palavra um ambiente de tensão, mas vim dizer a você que a maneira mais responsável de se viver o curso da vida é ter um pouco dos olhos no final dela. Gente que lida com o ministério como se não tivesse fim. Gente que lida com responsabilidades como se não tivesse fim. Existe um último capítulo e eu vislumbro ele, porque isso me ajuda a ter responsabilidade dia após dia com a vida. Quem está por aí, diga alguma coisa. Vá lá, Saul. Vá lá no lugar onde começo e fim são uma linha tênue. Deus já gostava de fazer isso antes. Deus gostava desse negócio de levar as pessoas no cemitério para ver se elas tomavam jeito. Que isso, pastor? Sim. Deus fez isso com outro homem na Bíblia. Pergunte quem? Muito fraco. Pergunte quem? Sansão. A única diferença é que Sansão não sabia que ia no cemitério. Que isso, pastor? Olhe para mim. Diz-nos a Bíblia Sagrada que uma presença de Deus impelia, o Espírito de Deus impelia Sansão a um campo entre Zorá e Estaol. Eu estou falando para você o que está escrito na Bíblia. Quando Sansão ainda era mais ou menos crente. De quando em quando, ou seja, de vez em quando o Espírito diz: você não quer ir, mas vamos. Aonde? Naquele passeio. Aonde? Lá naquele campo que você não gosta de ir, mas vai. Impelia ele. No campo entre Zorá e Estaol. De vez em quando o Espírito de Deus levava ele lá. Quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, e daí? E daí? Quando Sansão foi parar na terra dos filisteus, foi escarnecido, sem os 2 olhos, entregou-se ali naquele último gesto, desaba o templo, Sansão morre. Presta atenção no que a Bíblia diz. Então, seu pai e seus irmãos subiram até a cidade dos filisteus, tomaram seu corpo. Pergunte, e depois? O sepultaram. Pergunte, aonde? Num campo entre Zorá e Estaol. O lugar onde Sansão foi sepultado é exatamente o lugar que o Espírito de Deus levava ele de vez em quando. Ou seja, de vez em quando o Espírito de Deus levava ele e mostrava: está vendo isso aqui, ó? É aqui que tudo termina se você se proceder iniquamente. É aqui que tudo termina se você não tiver responsabilidade e santidade com o que Deus está te entregando nas mãos. Eu estou profetizando uma coisa que você não vai gostar, mas eu vou profetizar do mesmo jeito. Deus vai levar uma meia dúzia de gente aqui para uns passeios, para ver se você toma tendência na sua vida. Deus vai levar a gente aqui para alguns passeios, porque às vezes a gente precisa de algumas visões e algumas experiências para dar uma sacudida na nossa visão de mundo, de igreja, de Deus, visão do Espírito, visão do reino, visão do Evangelho, visão da palavra. Tem gente dormindo no ponto.
ponto. Tem gente levando a vida como se não fosse coisa nenhuma. Tem gente precisando de um susto, e Deus vai dar. Por amor a você, Ele me trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar um susto, mas tu vai ficar esperto e vai glorificar meu nome no final. Quem tem um glória a Deus para entregar, faz aí um sustinho assim para a gente dar uma acordada. Que Deus é esse que, ao instituir, cuida para que o indivíduo perceba os riscos, cuida para que o indivíduo perceba a maneira com a qual ele deve se posicionar. Porque se ele não fizer, se ele não cuidar, fala para o teu vizinho assim: tem gente que já tem promessa, está só esperando. Ué, você quer vacilar? Tem um montão de gente que tem promessa, está só esperando. Você quer cuidar de qualquer jeito do que Deus te confiou? Tem um montão de gente que tem promessa, é só vacilar. Deus pega: eu vou cumprir a promessa na vida desse aqui, já que você não quis, pega esse aqui e bota aqui. Mas isso você não gosta de ouvir, aleluia. Escute, porque veja como essa transferência ocorre. Há uma questão importante. No mesmo dia onde a profecia para Benjamim foi endereçada, no mesmo dia onde Jacó disse para Benjamim: você é lobo que despedaça, ele disse para Judá: o cetro nunca se desviará da tua mão. Repete comigo: o cetro. Repete comigo: o governo nunca se desviará da tua mão. Eu penso na frustração da tribo de Judá quando viu a tribo de Benjamim pegar o cetro. Olhe para mim, porque Jacó disse assim para Judá e para toda a tribo dele: o cetro nunca vai se desviar da tua mão. Eu penso na tribo de Judá olhando um benjamita ser ungido como rei de Israel e pensando assim: papai Jacó naquela hora falhou, ele deve ter dado uma desligada da fiação do espírito na hora, profetizou na carne. Porque como assim o cetro nunca vai desviar da mão de Judá, se o cetro acabou de ser colocado na mão de Benjamim? Está todo mundo vendo. Atenção, meu irmão, se uma coisa está estranha em relação à promessa de Deus, só tem duas explicações. A primeira: Deus errou. A segunda: você entendeu errado. Qual é a alternativa que você acha que prevalece no final? Pastor, tem jeito de a tribo de Benjamim ter pegado o cetro, reinado, e ainda assim a promessa sobre o Judá está de pé? Sim. Porque veja o que Jacó disse para Judá: o cetro jamais vai sair da sua mão. Mas não disse que ele seria o primeiro a colocar a mão. Você anda vendo algumas coisas que Deus disse que nunca sairiam da sua mão, na mão de outras pessoas. Você está pensando que Deus errou, mas Ele disse: quando bater na sua mão, nunca mais sai da sua mão. Eu não disse que você seria o primeiro a colocar a mão. Eu disse que quando você colocasse a mão, ninguém nunca mais tiraria da sua mão. Se alguém puder levantar a mão, esta é uma boa hora. Quem se adianta governa. Então recebe esta palavra. Pode parecer que está sob domínio de outro, governo de outro. Pode parecer que está sendo ocupado por outro, gerido por outro, governado por outro. Não se preocupe, Judá. Assim te diz o Senhor: quando chegar na sua mão. Eu não disse se chegar, eu disse quando chegar na sua mão, ninguém vai ter poder de arrancar da sua mão, nunca mais. Eu tenho alguém para crer comigo nesta noite, nesta palavra? O que é que está acontecendo? Duas tribos vão trocar de papel. O que está acontecendo? Duas tribos vão trocar de lugar. Olha para mim. O que está? Qual é o cenário? Como o cenário estava? Benjamim está no trono. Judá tinha alguma coisa? Sim ou não? Em termos de trono, sim ou não?
Sim ou não? Vamos de novo. Quem está no trono? Benjamim. Judá tinha alguma coisa em relação ao trono? Sim ou não? Tinha alguma coisa em relação ao governo? Sim ou não? O que vai acontecer? Eles vão trocar. Judá vem para o governo, Benjamim sai do governo. Eles trocaram. Eles. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem gosta de troca? O popular rolinho. Aleluia. Eu gosto do rolinho, irmão. Preciso confessar. O rolinho é bom. Dá uma pimentada na vida, né? Quebra a monotonia. O rolinho é bom. Mas agora eu vou lhe perguntar: alguém aqui gosta de trocar para perder? Você dá uma nota de 100, recebe uma de 50 e fala em línguas? Quem aqui gosta de... olha lá o que eu vou perguntar. Quem aqui gosta de fazer troca desfavorável? Quem gosta? Você não gosta? Nem eu. A gente não gosta de fazer troca desfavorável. Só que... não, você foi embora, volta agora. No mundo espiritual, fazer algumas trocas, submeter-se a algumas coisas desfavoráveis, costuma abrir umas portas. Mas antes disso, você vai ser chamado de tolo, idiota, bobalhão, imbecil, vacilão e garoteou, hein? Mas tu é bobo demais. Rapaz, quando tu não era crente, tu não era otário, senão você ficou crente, ficou otário. Vê se isso é coisa que você faça. Você saiu perdendo nessa. Só que, meu irmão, o mundo espiritual tem uns códigos que o carnal, mas não tenta explicar para ele, que ele não vai entender. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que saíram por baixo numa situação, mas Deus olhou e disse: por causa disso aí, né, Bonorrevaia? Coloca a mão no ombro de alguém, porque ele vai entender. Fala para ele: por causa disso aí, por causa daquela humilhação, por causa daquilo que você se submeteu, se prepara. O Deus que favorece os desfavorecidos, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, hein? Sabe? A grande questão é que algumas pessoas vão ver você em algumas posições e vão achar que isso aconteceu do dia para a noite. Elas vão ver você usufruindo de algumas bênçãos e vão achar que são um conjunto de acasos e aleatoriedades. Mas na verdade, quem Deus honra hoje já veio construindo. Ele já veio se credenciando para estar naquele lugar. Óbvio que a misericórdia, a graça de Deus é tudo, mas a gente vive uma vida de credenciamento. A gente vem buscando correção ética, santidade. A gente vem buscando fazer a coisa certa. A gente apanha um cadinho ali, é chamado de besta ali, de bocó ali, achincalhado, acolá. Mas a gente sente no nosso espírito que aquilo está gerando um credenciamento para que Deus os coloque em alguns lugares. Pelo amor de Deus, sobre o que você está falando. Eu estou falando de uma linda história de troca que aconteceu no livro do Gênesis, lá dentro do Egito. Pastor, mas você foi muito longe para te mostrar que ninguém é honrado da noite para o dia. Mas você foi muito longe para te mostrar que credenciamento para honra são coisas que as pessoas costuram por décadas. Pastor, o que estava acontecendo? Uma confusão danada. O José, quem lembra do José? O do Egito, governador do Egito, estava com vontade de pregar umas peças nos irmãos dele. Estava animado, com senso de humor. Você conhece a história? E numa dessas peças que ele quis pregar, quem está aí, diga amém.
Teve uma hora, apóstolo Joel, que José meteu a mão em Benjamim e disse assim: Benjamim vai ficar aqui. Aí Judá levantou a mão e disse: posso falar, governador? O governador deve ter olhado e deve ter dito assim: nem adianta pedir, eu vou segurar ele preso aqui. Judá disse: não, mas não é isso que eu queria falar. O que você quer falar então? Eu queria pedir uma coisa. Não adianta pedir para soltar ele, que eu não vou soltar. Não, o senhor não quer um prisioneiro? Quero. Então o senhor me deixa trocar com ele? Não. Você não entendeu, Judá. Ele está preso e você está solto. Eu sei, mas eu queria trocar com ele. Os irmãos, Judá, essa troca não é boa. Mas eu estou sentindo. Judá, isso não é negócio para você. Eu sei, mas eu prefiro estar no lugar dele. Mesmo ele estando por baixo, eu fico lá. Um dia, Judá trocaria com Benjamim, quando Benjamim era o preso e Judá era o livre. No outro dia, Deus pegou o lugar de Benjamim e entregou para o único que um dia quis trocar com ele quando ele não tinha nada. Algumas coisas que Deus vai fazer vão parecer sem sentido para alguns, mas quem conhece a história, algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida, alguns lugares que Ele vai te autorizar a colocar teu pé, alguns governos que Ele vai entregar na tua mão, parecerão sem sentido, mas quem conhece a história sabe que um dia, quando aquele lugar não era nada, você se dispôs a estar lá, e agora que ali não é cadeia, é trono, Deus vai dizer: então eu vou te assentar lá, porque eu não esqueço história de ninguém. Oh, vai levantando a tua mão mais alto que você puder. Você foi achincalhado, chamado de bobo, chamado de crentinho, disseram que você estava saindo por baixo, estava sendo burro, mas está na caderneta do Senhor, e Ele me trouxe para dizer: quem tem coragem de trocar quando a troca não é boa, eu favoreço quando a hora for boa. Quem tiver coragem de ir aonde ninguém quer estar, eu vou colocar aonde todo mundo quer estar. Ah, tem alguém me ouvindo na noite deste dia? Responda bem alto. Quem quer estar na cadeia? Diga: ninguém. Quem quer estar no trono? Diga: todo mundo. Você entendeu o que Deus fez? Ele pegou o homem que desejou estar onde ninguém queria estar e colocou ele onde todo mundo pagaria para estar. É isso que eu estou profetizando. A tua atitude de querer, a tua atitude de obedecer, a tua atitude de se dispor a estar onde todo mundo se nega a estar, está atraindo um peso de glória sobre a tua vida. No Rabai, alguém pode levantar a mão? E daqui a pouco vai acontecer uma coisa. Qual, pregador? Aquele lugar que todo mundo sonha, todo mundo quer, aquele lugar que todo mundo tenta, todo mundo costura, todo mundo dá presente, todo mundo arruma padrinho, aquele lugar que todo mundo deseja, todo mundo articula, todo mundo paga, todo mundo venderia qualquer coisa. Deus vai dizer: pois é você que eu vou colocar onde todo mundo quer estar. Oh, se alguém tem um glória a Deus poderoso para entregar, levante a mão e enche esta casa de glória. Assim te diz o Senhor nesta noite: todas as vezes que a tua família maneou a cabeça e disse: como é tolo, virou crente, ficou idiota, olha o que ele está aceitando, olha, está pedindo perdão, ofendido foi ele, é muito tolo. Todas estas vezes, assim te diz o Senhor, eu não perdi a conta de nenhuma delas.
Todas as vezes que você, por obediência, se dispôs a estar lá, aonde todo mundo se esquivou e disse não posso, você foi e disse eu vou lá, eu estarei lá. Daqui a pouco vai estar todo mundo querendo um lugar e Deus vai dizer agora não, agora é ele, agora é ela, agora é ele, agora é ela. Oh, aleluia! Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu começo a encerrar, diz o Senhor a Samuel. Eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. De um, muito fraco, de um, esse rei vai vencer as minhas batalhas, guerrear as minhas guerras. Esse rei vai adiante do meu povo. Esse rei ungido pelo Senhor diante dos seus irmãos, estou falando de Davi. Esse rei que demorará 20 anos para reinar sobre todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Esse rei que será quase que ridicularizado por Saul. Quando do episódio do gigante Golias, este rei será ungido aqui no capítulo 16. Agora, olhe para cá por favor, porque a Bíblia dá-nos um dado a respeito da composição familiar da casa de Jessé. Qual? Não sou eu, é a Bíblia quem diz. Repita por favor após mim, para eu saber que você ainda está acordado. Jessé era pai de 8 filhos. Vai de novo. Jessé era pai de 8 filhos. Ok. Samuel está batendo na porta da casa de Jessé, que é pai de quantos filhos? O que você e eu já sabemos sobre essa história? Davi estava em casa, sim ou não? Sim ou não? Se Jessé tem 8 filhos, menos um que é Davi não está em casa, quantos filhos estão dentro da casa? Você pode fazer melhor. Quantos filhos estão dentro da casa? Você consegue entender porque na cabeça, até mesmo de Samuel, não vai embora. Até mesmo na cabeça de Samuel estava tudo resolvido. Até mesmo na cabeça de Samuel, certamente dentre um daqueles, Deus ungiria um rei. Pastor, por quê? Porque Samuel viu 7. 7 evoca completude e perfeição. O que a casa de Jessé dizia era: não precisamos de mais nada. O que Samuel pensou: a casa está perfeita, hoje sai um rei daqui. O que Jessé pensou: nem preciso dizer que tem outro, aqui tem 7. Onde tem 7 tem completude, onde tem 7 tem perfeição. Mas eu pergunto uma coisa para você: eram 7 filhos que Jessé tinha? Eram quantos? Então aqueles 7, aquela completude, ela era perfeita de verdade? Ela era falsa ou verdadeira? Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe por que alguém está resistindo você? Sabe por que alguém ainda está conseguindo aparentemente atrasar que você chegue num lugar? Porque alguém está dizendo para todo mundo: não precisamos de mais ninguém, está perfeito. Sabe por que é que alguns processos aparentemente estão atrasados na sua vida? Porque tem alguém articulando e dizendo assim: não precisa, está perfeito. Só que esse 7 não é verdadeiro, porque Jessé não tem 7 filhos, ele tem 8. Ou seja, essa perfeição é forjada por aqueles que não querem que o menor chegue. Sabe o que está atrasando aparentemente a minha vida e a tua? Gente que está repelindo a nossa chegada e entrada em alguns lugares, forjando ambientes de suposta perfeição. Está tudo muito bem, não precisamos de mais ninguém, a gente se resolve, está tudo por aqui, mas Deus está dizendo: o menor ainda não chegou na casa. E eu tenho uma palavra de Deus para entregar: toda perfeição fraudulenta vai ser desmascarada.
Aquilo que querem pintar que está bom, mas não está bom, só para que você não entre e ganhe um crédito que eles não querem. Irmão, eu não vim jogar a conversa fora. Eles estão criando um ambiente de completude, porque eles não querem que você chegue, porque eles não querem ver a unção ser derramada sobre a cabeça do menor. Só que Deus vai desmascarar a completude mentirosa, a perfeição fraudulenta, e Ele vai dizer: vocês podem dizer que está bom, mas eu digo que ninguém come pão enquanto não chegar o 8º desta casa. Ou levanta a mão mais alto que você puder. Tentar atrasar a tua vida até hoje, 29 de dezembro. Tentaram dizer que não precisavam de você, da tua ajuda, do teu trabalho, da tua iniciativa. Te colocaram para escanteio, para fora, mas Deus está dando uma ordem: para tudo na casa e só volta ao serviço quando o menor chegar. Quando o menor chegar, Deus está mandando parar tudo e só vai voltar quando você chegar. Certo. Samuel disse assim: ó, acabamos de entrar em recesso. Ninguém se assenta para comer pão enquanto o menor não chegar. Porque você me fizeram acreditar que estava tudo perfeito, mas essa perfeição é mentirosa, está faltando um. E vai andar quando ele chegar, vai crescer quando ele chegar, vai prosperar quando ele chegar, vai avançar. Eu estou profetizando, vai avançar quando ele chegar, vai alavancar quando ele chegar, vai multiplicar quando ele chegar. Porque vocês, irmãos de Jessé, são robustos de corpo, mas raquíticos de espírito. Mas quando o pequeno de corpo e gigante de espírito chegar, vai alavancar, vai alavancar, vai. Eu estou profetizando que não vai ter como não perceber que a sua chegada num cenário alavancou tudo. Quem acredita, levante a mão bem alto, solte o grito de glória a Deus mais poderoso que você tiver na boca. Aleluia. Você não pode. O que eu não posso? Você não pode ir contra ele. Por que não? Porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Disse Saul para Davi. Você não pode ir contra ele, porque ele está nisso há muito tempo. Ele é um gigante. E Davi, um moço. Pastor, eu e o gigante, não dá para mim. Eu e o gigante, posição desfavorável. Eu e o gigante, me dê um ponto, pastor, um ponto pelo menos, nessa relação entre eu e o gigante. Um ponto, para que eu possa me apoiar e crer. Te dou. O gigante é grande, sim ou não? Vamos de novo, o gigante é grande, sim ou não? Golias era grande, sim ou não? Ele continuaria crescendo, sim ou não? Não. O gigante é grande, mas ele já alcançou todo o seu potencial de crescimento. Davi é pequeno, mas ainda está crescendo. Você não precisa ter medo, porque o gigante é grande, porque Deus me disse, ele já cresceu tudo que tinha para crescer. Você é menor do que ele, mas você ainda está nutrindo, você ainda está crescendo. Eu tenho alguém comigo nesta noite ainda aqui? Chacoalhe alguém que está do seu lado, diga, não temas, esse desafio é grande, mas já parou de crescer. Você é pequeno, mas Deus ainda está te fazendo crescer. Quem está crescendo, diga amém. Ei, deixa eu dar um currículo rápido para o senhor aqui. É o seguinte, eu já cuidei de umas demandas lá do meu pai, e o senhor não sabe, mas eu vou falar um negócio para o senhor. Muito obrigado, meu irmão. O senhor não sabe, mas eu vou falar um negócio para o senhor.
Eu não sou tão inexperiente assim quanto pareço, não. Eu estou encerrando. Eu não sou tão inexperiente assim quanto pareço, não. Ah, não é, não. Então me fale uma coisa aí sobre o seu currículo. O meu currículo é o seguinte, de vez em quando acontecia que pegavam as ovelhas lá do meu pai, e eu ia lá, e é o seguinte, amigo, eu ia para cima do urso, do leão, e sabe, fazia o que dava, e pegavam pela barba, e o outro pela orelha, e fazia o negócio acontecer. Mas como é que era isso? Eu venci, repete comigo, venci. Muito fraco. Ursos, muito fraco, diga ursos e leões. Agora, você sabe o que é muito curioso? É muito curioso que o principal predador da ovelha não é nem o urso nem o leão. Qual é o principal predador da ovelha? Qual é? Você reparou que Davi não relatou nunca ter matado um único lobo? A experiência dele era em matar ursos e leões. Parece que Deus treinou o tempo todo ele para não tocar nos lobos. Pergunte por quê? Porque Saul era um lobo e ele não podia tocar em Saul. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Sua força, garra, vitalidade, poder, graça e unção se demonstram de duas maneiras. Primeiro, a quem você vence. Segundo, a quem você poupa. Grande questão é que as pessoas pensam que poder só se exerce quando se executa, mas poder também se exerce quando se poupa. É maior autoridade, é maior demonstração de autoridade ter o pé para pisar, mas recolher e deixar Deus fazer. Na teoria, na energia, no âmbito da mente humana, tem mais quem mata mais, tem mais quem execra, quem lima, quem cancela o cara nas redes sociais. Só que Davi, a maior demonstração de autoridade, de poder de Davi não foi quando ele matou centenas de milhares de filisteus, mas foi quando ele teve a capacidade de ter aquele que tentou matá-lo 21 vezes dormindo, mas ele não ousou tocar nele. A autoridade não é só quem você mata, a autoridade também é quem você poupa. Ajuda aquela irmã a bater palma ali. Quem pode dizer amém? O que você fez? E eu encerro. O que você fez? Eu defendi as ovelhas do meu pai. Contra ursos? Sim. Leões? Também. Quando você vê o comportamento dos irmãos de Davi, você entende um pouco de um menosprezo que começava dentro da própria casa. Dentro da própria casa de Davi já havia um menosprezo em relação à atividade dele. Os irmãos diziam, fechei a Bíblia, os irmãos diziam, vá cuidar daquelas poucas ovelhas que você largou no deserto. Mas o que é isso? Que garra é essa para cuidar de poucas ovelhas? Que sede é essa de arriscar a própria vida para cuidar de poucas ovelhas? Muitas vezes o tanto que você se derrama numa tarefa não é entendido pelas pessoas. Porque elas olham o tamanho do que você está defendendo e para elas não parece valer tanto. Elas fazem uma equação simples, elas olham assim, mas isso é muito pequeno, não merece esse esforço todo. Alguém aqui ouviu essa semana alguma coisa parecida com isso? Rapaz, isso é pequeno demais, você está se gastando demais por causa disso aí. Por que você investe tanto tempo, energia? Por que você arrisca a tua própria vida por essas poucas ovelhas? Isso não vale nada. Só que o salmista revelou a razão do afinco de Davi. Quando num salmo, falando sobre a escolha e a eleição de Davi, disse, o Senhor tirou Davi de trás de ovelhas pejadas. Você sabe o que é pejada? Você não conhece essa palavra não, né? Fica tranquilo, eu também não conhecia até ler. Grávida. Poucas ovelhas, porém grávidas. Quem olhava de fora dizia, ele está defendendo 20 ovelhas, mas ele sabia que cada uma delas estava grávida, ele via 40. Eu não sei se isso consegue fazer com que você entenda
Por que alguém se esforça tanto por algo que parece tão pouco? É porque quando ele olha para o útero do que ele está guardando, ele vê fertilidade e crescimento. Então hoje são 20, mas amanhã são 40, depois de amanhã são 60, e depois serão 120, depois serão 240. Quem tem a capacidade de olhar o útero da ovelha, quem tem a capacidade de olhar o útero de um pequeno negócio, quem tem a capacidade de olhar o útero de um pequeno ministério, quem tem a capacidade de olhar o útero de uma pequena cidade, tem a capacidade de lutar por ela com mais ousadia e energia do que alguém pode entender. Eu vim de Deus te dizer, eles não entendem, porque só vêm ovelhas poucas, mas você sabe que aquilo que você está cuidando tem potencial gestacional, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu tenho alguém para crer comigo que vai crescer. Aleluia! Fale para o teu vizinho, sabe quando você vai entender por que eu luto tanto pelas poucas ovelhas? Quando eu te mostrar uma ultrassonografia. O que diferenciou os homens que abandonaram pequenos projetos dos homens que insistiram nos pequenos projetos e os viram tornar-se grandes? O que diferenciou quem deixou e quem insistiu? A ultra. Porque o pobre de mente, ele olha para o pequeno e não enxerga o útero. Então ele diz, eu não vou continuar gastando tempo nisso, isso não vai dar em nada. Mas aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, ele olha no útero da pequenez, ele olha no útero da escassez e diz, hoje está assim, mas eu estou vendo que está lá dentro, tem crescimento, tem prosperidade, eu não vou desistir disso, vou agarrar leão pela barba, vou rasgar o curababa cheia. Enquanto alguém vai começando a ficar de pé do lugar, eu te desafio, em pleno 30 de dezembro, não desista dos teus pequenos projetos, eles estão grávidos. Salmodia na presença do Senhor, grita na presença dEle, jubila na presença. Mãos erguidas, eu vou te dar 1 minuto só para você abrir a boquinha e glorificar o nome do que vive e reina. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a boquinha e glorificar o nome do que vive para sempre. Estão grávidas, estão grávidas. Tem governo, tem governo, tem governo, tem governo, tem governo. Uma atmosfera de esperança está enchendo esta casa. Uma atmosfera de revigoramento espiritual está enchendo esta casa. Aqueles que estavam prestes a desistir, assim te diz o Senhor, recebe espírito de fortaleza. Pega o leão pela barba, rasga o urso, a ovelha está grávida, a ovelha está grávida. Vale a pena lutar, vale a pena lutar, vale a pena lutar, vale a pena lutar, vale a pena. Para o ano que vem,
eu não continuo mais. Você entrou aqui pensando. 2022, não gasto mais minha energia nisso. Você entrou aqui pensando. Não vale mais a pena insistir. Você entrou aqui pensando. Mas na noite desta quarta-feira, dia 28, 29 de dezembro, o Senhor me trouxe aqui para abrir um envelope bem na sua frente. Ele me mandou te entregar uma ultrassonografia. Ele me trouxe para dizer o tempo inteiro: você nem sabia porque lutava tanto por isso, mas hoje eu vou te revelar. Havia uma gravidez que você desconhecia. Era por isso que te mandavam desistir, você não desistia. Era por isso que te diziam: pregue em outra cidade, eles não vão te ouvir lá, mas você não desistia. É por isso que diziam: abra negócios em outro lugar, mas você não desistia. Eu te revelei o útero, eu te revelei o útero da pequenez. Você viu no que isto podia se tornar. Ricomanasso de hominense, prevassai de canto, que prasse, que luce, que dei, emande o canure, refasse, canore, propota, caduce, que der, emanara, candore, rahashi, caduri, que propagandara, caché, emanaia, coma, narrashi, querer, propeteque, ele me cantorou, machandara, macome, nefa, ele me ticandore, recebe poder de Deus e graça para não desistir, graça para não desistir, graça para não desistir. Pastor, eu entrei aqui quase, para não dizer decidido, a desistir de alguma coisa, mas eu estou vendo a radiografia, estou vendo que está grávida, não posso desistir, eu só preciso de força. Sai do teu lugar, vem no altar, corre, 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 corre. Quem passou a semana pensando: eu vou desistir disso, mas hoje você sente Deus dizendo para você: tá grávido, não desiste, vai crescer, não desiste, vai multiplicar. Sai do teu lugar, corre no altar, corre no altar, corre no altar, corre no altar. Altar é lugar de resposta de vida. Senhor Deus e Pai, eu estou orando por aqueles que entraram aqui, em seus corações uma vontade imensa de desistir. Não parece fazer sentido continuar, não parece haver um porquê, uma razão. A decisão mais óbvia parece ser desistir, a mais inteligente, a mais coerente parece ser desistir, porque nós procuramos apoio nas pessoas, não encontramos. Nós só ouvimos elas dizerem: aquelas poucas ovelhas, aquele pequeno negócio, aquele casamento que não emplaca, aquele ministério que não vira. Ei, ei. Enquanto estivermos tentando encontrar apoio nelas, não vamos achar. Elas não têm a visão do útero, elas não vão entender nunca a razão da nossa insistência. Elas não têm a visão do útero, elas não sabem porquê e pelo que lutamos. Não faz sentido para elas, mas para nós faz. E é por isso que eu te clamo agora, Senhor, sobre cada pessoa que entrou nesta noite aqui, desejosa de desistir, mas no meio desse no meio dessa tempestade, no meio dessa nuvem, eles começaram a entender que não há outro jeito. O melhor é continuar, não há outra saída. Nós não somos dos que desistem, não temos esse espírito, nós vamos prosseguir.
Mostra-nos o útero das ovelhas, Senhor. Mostra-nos o útero das ovelhas, Senhor. Faz-nos entender pelo que estamos lutando. Dá razão e causa para a nossa luta. E nós não nos desapegaremos da espada jamais. Eu profetizo força. Eu profetizo a vida do Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo, que o fez ir até o fim sem retroceder. Esse mesmo Espírito também está sobre nós. Espírito de vida. Sopra dos quatro cantos agora. Espírito de vida. Sopra dos quatro cantos agora. Aonde havia espírito de desistência, faz soprar a vida agora. Aonde havia espírito de falência, faz soprar a vida agora. Recebe, recebe, recebe. E à medida que você receber, abra a boca e glorifique. À medida que receber, ore em línguas estranhas. Ora Maria, eminacha da ué, eminacha da ué campo, eminacha da ué. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Se você recebeu algo de Deus nessa noite, aumente essas palmas, dá um glória a Deus. Meu Deus. A pergunta é retórica, né? Alguém foi abençoado aqui hoje? Pelo amor de Deus. Quantas chaves Deus entregou aqui na tua mão hoje? Sabe aquela palavra que você tem que ouvir de novo depois, com papel e caneta na mão, em casa, vai lá no YouTube, lá vai, sabe? E vai vendo, meu Deus, faltou isso aqui ainda, faltou isso aqui ainda. Mas em nome de Jesus, eu estava ali orando, falei, Deus, não deixe que se perca nada, nem uma vírgula, porque ela responde tanta gente, tanta coisa. Que repouse sobre você, querido, o batismo dessa palavra, sobre teu ministério, sobre teus sonhos, e que Deus nos prepare mesmo, para que estejamos prontos para atravessar a travessia para o novo ano. E quando a gente atravessar, Deus quer nos dar pedras, aquelas que Deus mandou Josué pegar, que ninguém tinha tocado nela, que ninguém tinha visto antes, estava debaixo das águas, eram pedras que nunca tinha sido revelada. Deus vai revelar para você na travessia, para que você tenha as pedras, as revelações, para caminhar o melhor ano da história da tua vida. Se você recebe, dá outra salva de palmas ao Senhor, dá outro glória a Deus aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.